programa É Saúde está começando. Hoje eu estou aqui no Clube Hípica Santo Amaro para entrevistar dois veterinários, o Thiago Padilha e o Bruno Tirado, que vão explicar para a gente sobre a medicina esportiva de cavalos e também sobre transportes de cavalos. Você sabe como é que transporta cavalos em aviões? Sabe quais são as profilaxias, quais são as vacinações? Então você vai ficar sabendo no nosso programa. Eles também vão explicar para a gente sobre a importância que tem o médico veterinário nesses transportes. Então, vale a pena conferir. Bom, nós estamos aqui no Clube Hípico de Santo Amaro, na Hípica, junto com os dois veterinários, o Thiago e o Bruno. Trabalham aqui e fazem um trabalho importante aqui dentro da Hípica. Eles são autônomos, trabalham aqui dentro da Hípica para proprietários particulares de cavalo e fazem transporte de animais, que é o que a gente vai falar sobre transporte de equinos. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Thiago, eu queria saber um pouquinho como é que é essa parte de transporte de animais. Então, por trabalhar com cavalos de esporte, cavalos de salto, eles viajam muito, né? Eles acabam fazendo a temporada hípica aí, acabam viajando praticamente o Brasil inteiro. E tem alguns animais até que vão saltar fora do Brasil, né? Então a gente tem que estar sempre preparado para essas viagens aí, deixando sempre a documentação em dia dos animais. E a parte de exame também sempre em dia, saber para onde que eles estão indo, quando que eles vão e como que eles vão, para poder transcorrer da melhor maneira possível. E precisa de algum documento? Como é que é a rotina de um cavalo que viaja? A profilaxia, como é que é? Precisa. No Brasil, as viagens internas aqui no Brasil, você é obrigado a manter um exame que é o exame de anemia infecciosa equina em dia. Esse exame tem validade de 60 dias, então a cada 60 dias você tem que repetir o exame. E cada vez que esse animal vai viajar, você tem que emitir uma guia de trânsito animal, onde diz se a vacinação está em dia, se está tudo em ordem, se o AIE está em ordem, para ele poder viajar. Isso são as viagens mais simples. Hoje no Brasil a gente tem alguns estados que estão com o problema do mormo, que é uma outra doença. Então, para esses cavalos de São Paulo é uma área livre de mormo. Mas vamos supor, eles vão para Belo Horizonte. Minas Gerais é um estado que você é endêmico para mormo. Então, esse cavalo tem que sair daqui de São Paulo com um exame de mormo negativo, entre Minas Gerais, para depois ele retornar para São Paulo, ele precisa estar com esse exame negativo de mormo. Então, você tem que saber para onde que o cavalo está indo, para você saber quais são as documentações necessárias para esse cavalo poder viajar. Agora você citou essas duas doenças, só para te interromper e a gente explicar um pouco para as pessoas. Explica para a gente como é que é, essa doença se transmite para as pessoas, como é que os animais pegam? A anemia infecciosa equina não transmite para a pessoa, né? Não é uma zoonose. É uma doença que passa de cavalo para cavalo através do sangue. É um vírus parecido com o vírus da AIDS e os casos positivos, os cavalos têm que ser sacrificados, né? Não pode ter cavalo com essa doença. O mormo não, o mormo é uma zoonose, ele passa para as pessoas e é extremamente letal no homem. Mas é muito raro, acontece mais no Nordeste do Brasil e agora que apareceu em Minas Gerais, é mais raro de ter. Mas a gente tem que estar sempre ligado aí para os bichos não pegarem e não transmitirem essa doença para a gente. Bom, agora eu vou falar com o Bruno. Bruno, eu queria saber como é que é a tua experiência nessa parte também de transporte. Então, na verdade eu estou há menos tempo que o Thiago, eu estou trabalhando na medicina esportiva equina há mais ou menos 7 anos e é feito todo um controle de manejo sanitário justamente para evitar esse tipo de problema, né? Que as doenças acabem se disseminando por aí e a gente fica em cima de toda a documentação, exames, profilaxia, o manejo no geral. Você sempre quis trabalhar nessa área, ou aconteceu e você se sente muito realizado? Não, eu sempre quis. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com cavalo, com animal ou cavalo, né? E acabei conhecendo o esporte através do Thiago e acabei me identificando e estamos aí. Mas quando entrou na faculdade, já queria trabalhar com equinos? Já queria trabalhar com equino, já. Entrei na faculdade, eu fiz o curso de medicina veterinária focado em equinos. Bom, Thiago, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viajou bastante com os cavalos, né? E eu queria saber como é que é o transporte, como é que faz o papel do veterinário nesses transportes? Tá, depende para onde que vai, né? Os cavalos quando viajam dentro do Brasil, normalmente eles são de caminhão. Então, na verdade, não precisa o veterinário estar acompanhando, né?
você deixa a documentação em dia, o animal tem que estar bem de saúde, ele embarca no caminhão e vai para a viagem. É importante que esse caminhão pare, pelo menos a cada 6, 7 horas para dar uma descansada nos animais. Eles normalmente combinam em algumas fazendas onde eles vão parar para o animal descansar, descer, tomar uma água, comer um capim e o motorista descansar também. Então isso já sai programado de São Paulo de fazer isso, né? E o controle que vocês têm durante a viagem é constante? Como é que é? Na verdade, às vezes não precisa. Como os motoristas têm muita experiência, eles acabam passando para a gente se tem algum problema, liga. A gente tem colegas das outras propriedades que os cavalos vão parar para descansar, os colegas recebem os cavalos, falam, tá tudo certo, tá tudo ok, tem algum problema. A gente acaba dando assistência por telefone de longe, né? Quando é uma viagem internacional ou uma viagem de avião, aí obrigatoriamente você tem ou um enfermeiro ou um veterinário dentro desse avião para acompanhar o cavalo, porque se o cavalo causar risco ao voo, esse cavalo tem que ser sedado para impedir do avião ter que pousar ou que ocorra algum tipo de acidente. Então quando então é diferente no transporte rodoviário, vamos supor, São Paulo para uma outra cidade, como não fosse num avião, tipo umas Olimpíadas, que logo a gente vai ter umas Olimpíadas. Para o Rio de Janeiro tá mais perto, né? Mas se fosse umas Olimpíadas longe, então o veterinário estaria junto. Ou um veterinário ou um enfermeiro. Normalmente algumas empresas aéreas têm um enfermeiro que fazem esse serviço, mas é obrigatório ter alguém acompanhando os cavalos, porque no caso de um cavalo ficar descontrolado, o cavalo ficar nervoso, essa pessoa sedar. Os cavalos de esporte, eles normalmente estão acostumados, eles viajam muito, então eles dificilmente dão trabalho, né? Então eles estão acostumados. O máximo que você faz é dar uma sedada antes dele entrar no avião, na hora que sobe no guindaste. Se ele começar a ficar muito incomodado no avião, você dá uma sedada, tem que dar água, dar um pouco de feno para ele durante a viagem, né? Normalmente é muito tranquilo e os bichos vão bem. Mesmo no avião pode dar alimento para eles? Você dá um pouquinho de feno. As viagens para a Europa são 11 horas no avião, 12 horas no avião. Você dá um pouquinho de feno e dá água a cada 2 horas, não sei o quê. A gente controla a temperatura também de onde eles estão, não pode ficar muito quente, senão os bichos ficam muito nervosos, né? Então a gente controla a temperatura, se puder deixar um pouco mais baixa é melhor, que eles vão mais calmos. Mas é difícil de ter tipo de problema e acidente, assim é difícil. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Bom, doutor Tiago, eu queria saber, no avião precisa do veterinário, como você estava falando, né? E aí você estava falando também sobre a parte de alimentação. Pode dar, então, alimentação dentro do avião? Isso, pode. No avião sempre tem que ir um veterinário ou um enfermeiro. Tem umas empresas aéreas que até cedem esse enfermeiro, né? E pode alimentar o animal, sim. O animal come feno à vontade, normalmente durante a viagem. São 11 horas, né? 11, 12 horas de voo, às vezes, né? E a água, normalmente, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. A gente pode fornecer para os cavalos no avião, sim. É bem tranquilo. E os animais não ficam muito estressados, assim? Mesmo esses animais que viajam, essa parte, assim, da saúde deles, eles não ficam muito estressados, assim, meio atordoados? Alguns ficam, mas não são todos, não. O normal é não ficar. O normal vai tudo tranquilo e sem muitos problemas. Uma coisa que é importante, quando a gente importa cavalo da Europa, né, que você falou agora e eu lembrei, com relação ao fuso horário e o clima, porque às vezes você traz o cavalo lá no inverno e ele chega aqui no verão, então ele de um dia para o outro tem uma diferença na temperatura de 40 graus. Né? Então isso é importante, você tentar, quando você vai fazer uma importação programada, você fugir dessas diferenças, né? E tentar vir numa temperatura menos diferente, né? Ou então, quando o animal chegar aqui, você está ciente disso e preparar esse cavalo para chegar no calorzão aqui e não sofrer, né? E eles acabam tendo quarentena, essas coisas assim, de ficar isolados. Como é que é o trâmite disso?
Isso depende de país para país, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, você tem quarentena. Quando a gente fala de Europa, a grande maioria dos países não tem, né? Até engraçado, que você pensa em União Europeia, da Alemanha para o Brasil tem quarentena, da Bélgica para o Brasil não tem. Então você vai trazer um cavalo da Alemanha... Mas por que não tem? Isso é legislação de país para país, é relação país para país. Então, a gente tem que, voltando ao que a gente começou no começo da entrevista que a gente falou, né? Você tem que estar sempre sabendo a legislação de cada país. Isso tem um despachante que faz para você, né? Quando você vai trazer um cavalo, normalmente você liga para o despachante, conversa com ele, fala, ó, tô trazendo um cavalo de tal lugar, e ele que te fala, olha, precisa desses exames, precisa disso, né? E ele que te avisa, ó, tem quarentena, não tem quarentena. Então, isso é relação comercial de país a país e relação sanitária de país a país, né? Bruno, agora você estava me falando que tem vocês, né, a equipe, né? Ainda tem o Dr. John ainda para completar o trio, né? O trio de homens veterinários desse lugar, que todos vocês têm várias especialidades, né? Então, como é que é a especialidade de vocês? Então, na verdade, o curso aqui no Brasil, ele não é muito voltado para a medicina esportiva equina, né? Então, cada um fez sua especialização. Eu fiz minha especialização na Alemanha, na cidade de Meerbusch. Fiquei lá 4 meses com um veterinário muito amigo do Thiago, que, inclusive o Thiago também fez a especialização dele lá. E a gente acaba meio que se especializando o foco na medicina esportiva equina, né? Então, a gente faz cirurgias, tem os exames diagnósticos, ultrassom, raio-x, endoscopia. E, na verdade, foi através dessa especialização que eu fiz, que foram 4 meses lá. Bom, para vocês que não sabem, a equipe de veterinário tem que ser importante até para fazer a cirurgia, porque uma cirurgia de equinos não é pequena, é muito grande, né? É bem trabalhoso, o comprometimento depois de uma cirurgia é muito grande, meio que você tem que passar e ficar disposto a estar quase que 24 horas do lado do cavalo, se revezando, né? E tentando reverter o mais rápido possível o comprometimento ali, mas é muito trabalhoso mesmo. Você está aqui há quanto tempo na Hípica trabalhando para eles? Na Hípica, eu acho que eu estou aqui há uns 6 anos mais ou menos, que eu comecei a trabalhar aqui dentro, né? Eu estou formado há 8 anos, então estou há 6 anos aqui na Hípica. Ganhou um pregão já, né? Já. Posso dizer que eu sou sortudo, sou um cara de sorte. Verdade. Tiago, agora eu queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, quais são as vacinas que os animais têm que tomar? Você já falou de algumas doenças. Tem alguma específica, assim, que não pode faltar, que é imprescindível? Tem, então. Isso também muda de acordo país para país, né? Uhum. No Brasil é obrigatório tomar a vacina de influenza, que pela FEI, que é a Federação Equestre Nacional, tem que ser feita a cada 6 meses. Toma a vacina de tétano anual, encefalomielite anual e rinopneumonite anual também. A de raiva nas áreas endêmicas a cada 6 meses, tá? E tem outras vacinas que a gente pode fazer também, que é a leptospirose, as éguas prenhas tomam vacina anti-aborto, que é o do herpes vírus, né? E alguns potros em algumas áreas onde são áreas endêmicas também podem tomar vacina de rodococos. Mas para viagem, normalmente a vacina que eles controlam é a influenza, né? E tétano, no caso. O resto, e encefalomielite também. São as 3 que são meio que obrigatórias de ter no passaporte para viajar e que o pessoal cobra mais. Quando você vai para outros países, eles podem cobrar outras coisas, né? Arterite viral, outras coisas diferentes. Várias outras doenças. Mas normalmente essas que você falou são zoonoses que passam dos animais para os seres humanos, não, só entre eles. Entre eles. A única zoonose do cavalo para o homem é o mormo. Raiva o cavalo pode passar para o homem, mas o cavalo tem a doença também. Então não é considerado do cavalo para o homem, né? Mas ele pode passar para o homem a raiva. Tá? Mas a única zoonose específica de cavalo para o homem é o mormo. Influenza é o resfriado, não, é diferente, são vírus diferentes, não passa. Encefalomielite do cavalo também não passa para o homem. E o tétano também não passa, né? Porque o tétano então não é uma zoonose, não passa do cavalo para o homem. Agora, você falou uma coisa que eu acho que é importante. Quando as éguas estão no cio, elas podem ser transportadas para fazer algum tipo de atividade? Porque os cachorros não são assim. As éguas podem? Pode. A égua no cio transporta sim. Não tem problema? Não tem problema.
Claro que assim, se tiver um garanhão perto, você tem que tomar cuidado. No caminhão você coloca longe do garanhão, tem que tomar um certo tipo de cuidado. Mas pode, égua gestante também viaja, de acordo com a fase de gestação, não muito no começo, nem muito no final, para evitar de perder. Mas também viaja de avião, viaja de caminhão, sem problema. Não tem problema. Tomando cuidado não. Cuidado porque o garanhão é um mega garanhão, né? Atravessa barreiras para pegar a égua, né? Com certeza. O manejo é fundamental aí. Como é que é? Agora você falando uma coisa legal, manejo. Como é que é o manejo dos cavalos? Então, os cavalos aqui na hípica, eles são basicamente alimentados de concentrado e volumoso, né? O concentrado, ele está falando da parte de ração, as rações específicas preparadas para esse tipo de cavalo atleta, e o volumoso, que vem alfafa, capim e feno. Então, os cavalos aqui na hípica, eu estou usando como referência aqui. Sim. Então, eles acabam se alimentando 2 vezes, manhã e final da tarde, do concentrado, que é a ração. E o volumoso, na verdade, depende de animal para animal, mas na maioria das vezes à vontade. A alfafa, como ela tem uma digestão um pouquinho mais pesada, a gente orienta para ser fornecido na parte da manhã. Mas em relação a capim e feno, acabam que meio que sendo à vontade. E agora muda assim para agilidade. Tem algum alimento mais específico para agilidade deles, para salto, alguma coisa assim para correr, né? Para atletismo deles? É individual. Cada cavalo tem sua particularidade, sua maneira de ser. Então tem um cavalo que é mais energético, tem um que é mais um pouquinho mais apagado, usar esse termo. Então, tem cavalo que precisa de um suplemento vitamínico, um energético, outro às vezes precisa de um calmante. Então, a característica é muito individual. Daí a gente trabalha em cima disso aí. Mas isso muda de raça para raça ou não? Isso é individual do cavalo? E também com as diferenças entre as raças, né? Então, assim, o puro sangue inglês é um pouquinho mais agitado que o BH. Tem o anglo-árabe também, que é um cavalo com um pouquinho de sangue mais. Na verdade, depende de toda uma somatória de fatores, de características. E a quantidade de ração é o quanto que eles mais ou menos consomem? A gente pede 1% do peso do cavalo. Então, se o cavalo pesa 500 quilos, ele vai comer mais ou menos 5 quilos de ração dividido em 2 vezes. Não é muito. Não é muito. Agora, Thiago, eu queria te falar uma coisa. Muda muito de um animal aqui da hípica para um jockey, uns cavalos do jockey? Muda bastante. O que muda? Aqui o cavalo tem que ter controle, né? Lá no jockey ele tem que correr. Então o cavalo tem que estar com energia suficiente, tem que estar musculoso o suficiente, mas tem que estar submisso. Então eu acredito que a dieta aqui é bem menos energética do que no Jockey Club, né? Cavalos aqui comem menos. Do que o Bruno estava falando, que eu acho importante falar, é que diferente dos outros animais, o cavalo a gente trata como indivíduo, não é um rebanho. A pergunta que você fez para ele, então, é isso que ele estava falando, né? Cada animal é um animal e cada animal é tratado de uma maneira específica, independente da... Claro que as raças acabam influenciando, mas cada um é tratado individualmente. Então, esse é assim, aquele é assim, aquele é assim. Entendeu? Então, nenhum é igual ao outro. Exatamente. Dificilmente você vai ter 2 iguais. Né? Dificilmente você vai ter 2 iguais. Agora, Thiago, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando tem o transporte, a gente sabe assim que às vezes transporte rodoviário, os cavalos assim na saída ou na entrada tem problemas assim para sair. Como é que é isso, hein? Olha, esses cavalos de esporte normalmente estão acostumados a entrar no caminhão, toda hora estão entrando e saindo no trailer, não sei o quê. Tem alguns cavalos que realmente dão trabalho. Tem cavalo que dá coice, quebra caminhão. Aí você tem que botar uma divisória a mais para ele no caminhão, que é para ele ter um pouco mais de espaço. Tem aquele cavalo que fica mais apático depois da viagem. Tem aquele cavalo que fica muito ansioso. Tem aquele cavalo que não entra no caminhão. Na minha opinião, o que mais dá certo é você ir devagar com o bicho. Deixar ele entender que não é nada. Eu acho que quando o pessoal é muito violento, muito estressado para tentar botar para dentro do caminhão, acaba não dando certo. É melhor você perder tempo, mostrar para ele que não é nada, que ele acaba entrando, eles são inteligentes, eles acabam entrando e numa boa. E difícil a gente ter problema de cavalo. Assim. Tem cavalo que dá coice em caminhão, mas assim, esses que vão toda hora para a prova, a gente já conhece,
já sabe como que é para entrar. Às vezes você entra com um cavalo na frente, ele vai atrás do outro, acaba entrando. Tem os amadrinhados, viajam junto, então normalmente não dá problema. Mas isso também depende assim, da agilidade assim, do dono, assim, dessa a ansiedade do dono de querer que o animal saia ou entre. Isso, do dono, do tratador e do motorista do caminhão. Tem que estar todo mundo junto ali para conseguir botar o bicho dentro. Porque muitas vezes a gente não pode sedar os cavalos, né? Seria muito fácil a gente pudesse sedar sempre, mas você não pode sedar muitas vezes, primeiro porque faz mal para o bicho, está toda hora sendo sedado, e outra porque esses cavalos estão indo para a competição e tem doping. Então você faz o sedativo hoje, a hora que fizer o exame de doping, vai pegar o doping nesse cavalo e ele está fora da prova. Então é melhor você ir com calma, ensinar ele a entrar tranquilo, que a hora que ele aprendeu a entrar tranquilo, você não vai mais ter problema, ele vai sempre entrar e não... Tem alguma idade específica para treinar esses cavalos assim a entrar e sair? Quanto mais cedo, melhor, né? Mas eles começam a entrar em caminhão, aí dependendo, quando negocia de jovem, já entra jovem, mas com 4 anos começa o circuito. Aí eles começam a entrar direto em caminhão para ir para as provas todas aí, mas não tem uma idade certa. E falando nisso, às vezes tem animais, vocês estão acostumados já a fazer de transporte com animais que estão com aquela sonda gástrica, né, para fazer cirurgia e tudo mais. E como é que fica um animal desse? Ele não fica mais estressado com a sonda? Como é que é? Assim, quando você tem uma situação dessa, daí a gente acaba tendo que se utilizar da sedação, né? Você tenta fazer todo o manejo aí preventivo para o cavalo acabar viajando o mais confortável possível. Mas se nesse caso não tiver jeito, a gente acaba usando de sedativos, para ele viajar com um certo conforto até o centro cirúrgico mais próximo. E eles vão soltos? Não, eles vão, na verdade, no caminhão existem as divisórias, né? Então eles vão com um espaço limitado para evitar que fiquem se batendo, que cause alguma lesão no transporte, mas eles vão com um certo conforto, mas não aberto para evitar qualquer tipo de problema. Normalmente a distância tem que ser pouca, né? Porque para o animal ter menos estresse, como é que é isso? Assim, num caso de que necessite de uma intervenção cirúrgica, a gente procura sempre mandar para o local mais próximo. Senão vai até o local onde ele está, né? Exatamente. Normalmente a gente vai até onde ele se encontra, mas você chegando num diagnóstico de que seja necessário um centro cirúrgico, a gente dá uma sondada na região e vê o centro cirúrgico mais próximo. Tiago, eu queria saber, os cavalos normalmente às vezes têm muita cólica, né? Como é que é? Eles têm às vezes, como é que é o tratamento? Eles vão para algum lugar, normalmente às vezes não tem centro cirúrgico, não dá para fazer cirurgia no local, e eles vão para outro lugar. Como é que é? Eles conseguem se recuperar ou não com a cirurgia ou dentro do transporte? Não, então, a cirurgia a gente faz para salvar. O que é curioso disso que você estava falando é que tem alguns cavalos que às vezes a gente vai atender na propriedade, ele está com muita dor, muito incomodado, e você põe no caminhão e quando ele chega no hospital ele sarou. Ele olha para o veterinário e melhora? Não, na verdade o que é? Esses casos, a maioria desses casos são cavalos que estão com encarceramento de flexura pélvica no espaço nefroesplênico, né? Um espaço que tem... Traduz. Exatamente. Tem um ligamento que é entre o baço e o rim, que fica grudado na parede, aí um pedaço do intestino cai aqui para dentro e fica preso ali. Esse bicho está com muita dor. A hora que você põe no caminhão, o chacoalho do caminhão, essa alça vai voltando, volta para o lugar, chega no hospital, o bicho sarou. Aí você fica com cara de tacho pro proprietário. Fala, não, sarou, não vai precisar operar. Acontece, não é raro, é normal até. O proprietário agradece, O proprietário fica feliz, o cavalo fica veterinário feliz. Que não. Não, o veterinário agradece também, porque o pós-operatório é complicado, viu? Quanto tempo o pós-operatório nesse caso? Quando dá tudo certo, dá uns 10 dias de pós-operatório, né? Agora, tem cavalo que fica mais tempo. Aí, quando tem complicação, não sei o que, ele fica mais tempo. A gente estava falando sobre cólica e a gente não falou quais são as maiores causas das cólicas. Então, quando se trata de um cavalo de esporte aqui da hípica, na verdade, o cavalo ele não foi feito para comer o concentrado. Então, né, a ração. Então já começa aí, existe todo um processo de adaptação do organismo do cavalo, ele pode fermentar e é sempre algo progressivo. Então, se o cavalo acabou comendo a ração de manhã e teve algum processo fermentativo e não teve intervenção veterinária, você pode causar uma diminuição na motilidade intestinal e acabar levando a consequências mais graves, como deslocamento, uma impactação. O animal passa muito mal. Ah, sim. É um quadro bem intenso de dor. E bem característico porque ele rola, sente dor. Rola, cava. É bem característico.
O transporte ainda, a gente falando, você perguntou na ida, né, pro hospital. Vai ter que pensar na volta depois, né? Sim. Um cavalo operado de cólica, você não pode botar no caminhão no mesmo dia e voltar para a propriedade. Porque está aberta a barriga dele, ele pode eviscerar, pode soltar esses pontos e cair. Então você tem que esperar estar bem cicatrizado para poder levar de volta para a propriedade de caminhão, né? E nisso o veterinário fica junto. Tem uma equipe no hospital, sempre tem alguém que vai estar acompanhando o cavalo. Agora, para cirurgias pequenas, de fraturas, esse tipo de coisa, você pode botar no caminhão, traz para o local, faz a cirurgia e depois volta no mesmo dia. Então tem que estar sempre atento com isso aí, né? Você tem que estar sempre sabendo como é que você vai transportar o cavalo. Mas na fratura não tem problema mesmo após na cirurgia, no transporte? Ele não tem como quebrar de novo, dar uma mexida? Normalmente não. Você fazendo a cirurgia bem feita e a fratura estando bem, como posso falar? Consolidada. Não a fratura consolidada, sim. mas a com o curativo ali, pode transportar no mesmo dia sem problema nenhum. Porque normalmente esses cavalos que ficam fora, você estando dentro de um grande centro é muito mais caro, né? E você estando esse animal na sua casa, você vai gastar menos. Então, é bem normal, bem comum cavalos com fraturas, problema de ligamento, tendão, que vem operar, vem de manhã, a gente opera, espera o bicho levantar, se recuperar bem, faz uma bandagem boa, põe no caminhão e volta para casa. Normalmente por causa dos saltos. É cavalo de salto. A gente não pode falar que é por causa do salto. Às vezes no piquete. Esses daí Às vezes o piquete o cavalo se machuca, né? Mas é. Cavalo. Cavalo, exatamente. Exatamente. Bom, eu gostaria muito de agradecer aos dois doutores super importantes aqui da Hípica, Dr. Tiago e Dr. Bruno. Muito obrigada. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, uma reflexão, até mais um alerta para as pessoas. Obrigado você pela oportunidade. Foi muito legal, foi muito bacana, muito bom poder falar de cavalo, que é a minha paixão, ainda mais falar de cavalo e veterinária, que são as coisas que eu mais gosto, né? Estamos sempre à disposição. Eu acho que quanto mais a gente puder tirar a dúvida das pessoas e mostrar o quão maravilhoso que é essa parte, essa vida do cavalo, eu acho que melhor, né? Muito obrigado. E você, Bruno? Bom, eu também queria agradecer, a gente se encontra à disposição e cavalo é uma paixão. O programa Saúde fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu entrevistei os médicos veterinários que prestam serviço no Clube Hípica Santo Amaro, o Tiago Padilha e o Bruno Tirado, que explicaram para a gente a importância que o médico veterinário tem num transporte de cavalos para outros estados, para outros países. No caso de uma sonda nasogástrica, como é que o animal deve se comportar dentro de um trailer e ele ser transportado para outros lugares. Então, se você quiser mandar uma sugestão, uma pauta, uma crítica, um elogio, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!